Olá, meus amados irmãos, que o nosso Deus continue abençoando a todos vocês, rica e abundantemente, no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, sempre como eu falo para vocês, é um prazer estar aqui, para ser usado por nosso Deus, para alcançar pessoas sofridas, carentes e necessitadas, e aquela pessoa também que gosta da palavra, que ama a palavra de Deus, que gosta de ouvir uma boa palavra, não a palavra do bispo do Ubirajara, mas a palavra de Deus. Eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar do Senhor Jesus, não estou aqui para falar de igreja, de religião, estou aqui para falar do Senhor Jesus, para que a sua vida venha mudar, tá certo? Então eu peço encarecidamente a sua ajuda, me ajuda a levar essa palavra para as pessoas, me ajuda a pregar a palavra de Deus, nos siga nesse canal, eu vou te seguir de volta de todo o coração, curta, comente, compartilhe, você pode se inscrever também no nosso canal, @birajaraoliveira55, e tem um botãozinho preto aí, você se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação para você ser notificado quando nós postarmos o nosso vídeo aqui nesse canal, tá certo? Siga a gente siga de volta e se inscreva no canal, pega esse vídeo aí, manda para várias pessoas, seu grupo de WhatsApp, lá na sua igreja, e abençoa vidas em nome de Jesus, amém? Então, pessoal, olha só, a palavra de Deus, ela não falha nunca. Se as pessoas viessem à igreja, como eu falei outrora, determinadas, hoje eu vou para a igreja, minha vida vai mudar. Hoje eu vou assistir um culto abençoado. Porque o culto não é feito para você. O culto não é feito para mim. O culto é feito para Deus. Amém? Você está entendendo? E não é só o bispo que dá o culto. Ah, o bispo vai fazer o culto. Não, você também faz. Você também participa. Amém? Você também. Você está aqui para cultuar a Deus. E como é que você faz isso? Como é que você faz? Desde o primeiro momento que você bota o pé naquela porta ali, já começa ali o culto. Quando você chega na igreja, se você chega na igreja, pega a sua Bíblia, vai ler. Se você chega na igreja, vai conversar, vai gargalhar. Você está entendendo? Se você vem para a igreja, mas, enfim, tudo que se faz aqui está sendo feito para o próprio Deus. Você não está fazendo para o bispo, não está fazendo para a igreja. E tudo isso vai somar na sua vida. Porque a gente sabe, a gente entende que é plantando que se colhe, é dando que se recebe. A nossa vida, desde quando começamos a respirar e passamos a entender o que é certo e o que é errado, quando você começa a ter discernimento do bem e do mal, a partir desse momento, você é responsável pela sua vida. Porque tudo que você, a partir do momento que você tem o conhecimento do bem e do mal, a partir desse momento, tudo que você plantar, você irá colher. E não adianta querer culpar absolutamente ninguém. Não adianta querer culpar Deus porque você, eu não tenho sorte, é porque Deus não olha para mim, é porque Deus não me ouve. Nada disso. Nada disso. Deus, ele dá a mesma oportunidade a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não beneficia alguns. Se você vê pessoas que estão sendo bem-sucedidas, se você vê pessoas sendo usadas por Deus, se você vê pessoas progredindo, prosperando, não é porque Deus gostou dela, ela foi com a cara de Deus, Deus foi com a cara dela, não. É porque ela fez por onde? Porque o Senhor Jesus deixou bem claro, esforça-te que eu te ajudarei. Jesus só ajuda quem? Quem se esforça. Amém? Não adianta a gente querer barganhar, não adianta a gente querer negociar. Não. Negativo. Então aqui eu pedi a Deus uma direção. Abra aí 1 Timóteo. Eu falei 1 Timóteo? Falei isso mesmo? O capítulo é 4, tá? E o versículo é o meia dúzia. Meia dúzia é o 6, né? Ele fica depois do 5. Fala sobre a exortação à fidelidade e a diligência no ministério. Você sabe o que é diligência, né? Empenho, dedicação. Amém? Empenho e dedicação. Diga glória a Deus. Eu sempre falei, quando eu aprendi, depois que eu aprendi isso, eu sempre preguei e ensinei. Tudo que eu aprendo, eu gosto de passar para frente. Eu gosto de ensinar as pessoas também. As coisas que eu vou aprendendo no meu dia a dia, que
eu conheço, eu vou passando para frente. O maior investimento que nós temos garantido é a obra de Deus. É as coisas de Deus. Tudo que você investir na obra e nas coisas de Deus, o retorno é garantido para a tua vida. Todo investimento que você fizer para Deus, o retorno é garantido na sua vida. Amém? Ó, Paulo diz assim para Timóteo, né? Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás o quê? Bom ministro de Cristo Jesus. O que é ministro? Você sabe o que é um ministro? Hã? Sabe? Qual é a função do ministro? O ministro é um representante direto de uma autoridade. Entendeu, Cine? Ministro, ele é um representante direto de uma autoridade. Qual a autoridade a qual nós estamos referindo aqui? Jesus Cristo. Se você é um ministro, você é um representante de quem? De Cristo. Então qualquer pessoa pode ser. Correto? Sim ou não? Qualquer pessoa pode ser um ministro de Cristo. Não é só o bispo, o pastor, o obreiro, não. Representante de Cristo, porque o que o Senhor Jesus falou lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8? Você sabe? Vou refrescar a sua memória. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Meus ministros, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia até os confins da terra. Amém? Então, quando a pessoa recebe o Espírito de Cristo, ela passa a ser um ministro de Cristo. Ela passa a ser um representante do Senhor Jesus. Mas se você expor essas coisas, se você falar da doutrina que ele estava falando aqui, né? Ele estava falando que o Espírito, ele afirma, no capítulo 4, versículo 1, ele fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Ele falou que muitos iam, o que está dizendo aí? Afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, não todos, alguns iam esfriar na fé. Esfriar na fé é você ser religioso, fazer as coisas mecanicamente. Você está entendendo? Paulo falou que o Espírito Santo, pode ver que é Espírito com letra maiúscula, ele afirma categoricamente que alguns no final do tempo iam se... É o que nós temos visto? Sim ou não? Hein? Sabe o que eu estava observando? O que está surgindo de escândalo pelas igrejas aí, não está andando de líderes. Um líder botando o outro na justiça, irmão botando a irmã na justiça. Tá vendo? O outro que morreu num acidente de moto. E a gente está vendo... Aí depois que ele morreu, está aparecendo um montão de troço. Entende? Sim ou não? Mas por que isso, bispo? Para você e eu colocarmos as nossas barbas de molho. Não é para ficar falando, maldizendo, não. A gente tem que ver isso e tem que olhar para a nossa vida. Olhar para o nosso coração. Amém, pessoal? Você está compreendendo? Porque senão isso vai cair na rotina. Muitas pessoas, às vezes, ela está na igreja e ela deixa a vida dela, ela não se dedica à sua vida espiritual e ela vai morrendo espiritualmente. Dentro da igreja ela vai morrendo, ela vai apagando. Daqui a pouco ela está roubando a Deus, daqui a pouco ela está no pecado, mas isso para ela vai passar a ser normal. Não olhe para a vida de ninguém, olhe para Cristo e o seu compromisso que você tem com Deus. Você tem um compromisso com Deus. É o que eu falei aqui na reunião passada, acho que foi quarta-feira. Às vezes a pessoa quer ser usada por Deus, mas ela não se dá. Jesus falou o quê? Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quem é que coloca o nível da medida? Você e eu. Eu quero que Deus faça mais para mim. Não. Ele vai fazer na medida com que você tiver medido. Na medida que você faz, você recebe. Nada mais do que isso. Amém? É justo? É. Porque a vida da pessoa não faz nada e quer receber muito. Tá vendo? Ela planta pouco e quer colher muito. Hã?
você vai colher. A Bíblia diz, a Bíblia fala que em Coríntios, eu acabei de ler agora, hoje, o livro de 2 Coríntios, eu li 1 e 2, está escrito que lá, o que Paulo falou? E isto eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Mas contribua, mas cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza nem por necessidade. Porque Deus ama aquele que faz com alegria. Então, deixa eu continuar aqui, vamos lá. Então, expondo estas coisas aos irmãos, serás bem um bom ministro de Cristo, Jesus. Alimentado com o quê? Com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, a palavra serve para quê? Alimentar a nossa fé. Uma vez que você a pratica, não é só ouvir não, tem que praticar. Só ouvir não vai mudar nada. Não adianta você ser um ouvinte negligente, mas tem que ser um operoso praticante. Mas, ele diz assim, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te aonde? Pessoalmente na piedade. Eu já expliquei o que é piedade. São as coisas de Deus. É a obra de Deus. Essa é a piedade. Quando ele fala de velhas caduca, é como aquela pessoa que envelheceu na fé. Você está entendendo? Ele vai falar sobre vai falar sobre jovens também. Pessoas que envelhecem na fé, que como falei para vocês, se tornam religiosos. O que é fábula? Que é uma história inventada pela mente humana. Não é verdadeira. É uma história inventada pela mente humana. É uma fábula. Como o Chapeuzinho Vermelho, os 3 porquinhos, né? O lobo mau. Não é verdade? Isso não é fábula? Não é uma fábula? Isso não. Isso existiu? Existia? Não, porque porco não fala. Nem lobo. É uma fábula. Então ele falou para você que você tem que rejeitar essas fábulas. Quando as pessoas inventam coisas da sua cabeça para poder desviar as outras da fé. E ele manda você se exercitar. Se dedica, gente, às coisas de Deus. Se empenha, como eu falei. A pessoa vem para a igreja, parece que vai para uma praça, parece que vai para um show, parece que vai para um... Não sei. Não tem mais aquele respeito, mais aquele temor para coisas. Eu falei tanto isso, mas vou continuar falando que um dia o Espírito Santo faz a obra, né? Porque eu não tenho poder para convencer ninguém, queria eu ter. Queria ter esse poder de convencer, mas não tem. Mas falar eu tenho que falar, porque eu não posso ser covarde. Pois, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Amém? Se dedique às coisas de Deus, quando a pessoa se dedica às coisas de Deus, é proveitoso para tudo. Tudo que ele faz é tudo, 100%. Na matemática tudo é 100%, né? É família, é sentimental, é conjugal, tudo, financeiro, espiritual, físico, para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e daquela que há salvação, aquela que é de ser a salvação. Olha o que ele diz aqui, olha que coisa gostosa. Fiel é esta palavra e digna de quê? Inteira aceitação. Essa palavra não é a palavra do bispo, não, é a palavra de Deus que eu estou falando aqui. Ela é fiel. O que significa? Ela cumpre. Não tem ninguém que possa impedir a palavra de Deus de se cumprir. Ninguém, nem Deus. Porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Amém? Ora, é para esse fim que labutamos. O que é labutar? Labutar o quê? Trabalhar. Lutar. É para esse fim que labutamos, que lutamos, que trabalhamos e nos esforçamos sobremodo, ou seja, acima de nossas condições. Tem gente que fica, né? Tem gente que é muito mole, Deus que me perdoe. Tem gente que é tão mole que nem o diabo quer usar. Ai, tá cansadinho. Ai, que eu não vou lá. Não posso ir para a igreja não, tô cansado. Nem capeta quer usar. Porque o diabo quer usar pessoas também que tem sangue nos olhos. Sabia? O diabo não quer usar gente mole não, pessoal.
O que ele vai fazer com gente mole? Hein? O que Deus vai fazer com pessoa mole? Fala aí. Nem Deus nem o diabo. A pessoa tem que ser determinada. Você quer? Luta, determina, se esforça. O teu esforço é para te beneficiar. O teu esforço é para te abençoar. Amém? O teu esforço é para isso. Olha só. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança em quem? No Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente quem? Especialmente daquele que é fiel. Glória a Deus. É isso aí. Por isso que nós nos esforçamos, por isso que nós cremos no Deus vivo. Diga glória a Deus. Ordena e ensina essas coisas. Ele manda Timóteo ordenar e ensinar essas coisas para as pessoas. Abra os olhos dela, mostra para ela. Porque você não vai ver aqui nessa passagem, né, nas cartas de Paulo fazendo corpo mole. Amém? Paulo falou assim: eu trabalhei mais do que todo mundo. Lê lá, ali no último capítulo ali de 2 Coríntios, vê lá. Paulo falou: olha, eu fui perseguido, eu apanhei, levei as 40 açoites menos um, eu fiquei nu, eu sofri fome, eu fui humilhado, eu passei por tanta coisa. Paulo falou. Exemplo. Glória a Deus. Bom, ele diz assim: ninguém, o quê? Aí eu falei para você, ele falou da velha caduca lá em cima, não falou? Falou ou não falou? Olha aí no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? A mocidade é a fase que a pessoa está o quê? Com mais disposição. Nós que temos uma idadezinha mais ou menos, já passamos de um galo, a gente não tem mais vigor que a gente tinha até outra hora. Não é verdade? Não é assim? Às vezes o cérebro manda ordem para o corpo, Ivete, mas o corpo não obedece, não. A gente quer fazer. Às vezes eu saio com Cláudia para ir lá no centro, a gente anda lá, chega, ela, caramba, eu falei, minha filha, o tá doido. Ela anda pra caramba, nunca vi andar mais que uma notícia. Aí chega em casa, eu tô eu não estou acostumado a andar, e também eu estou um pouquinho pesado, né? Mas quando era jovem, jogava bola todo dia, 3 vezes ao dia, voava baixo, filho. Hã? Era fit, né? Agora o bagulho tá doido. Tá entendendo? Então ele falou: não despreza a tua mocidade, não. Você tem que lembrar do teu vigor, da tua determinação de que você era. Olha aqui, ó. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te o quê? Padrão de quem? Dos fiéis. Aonde? Na palavra, no procedimento. Não é só na palavra, não. Mas no quê? Procedimento. O que mais? No amor, na fé e na tira maldades. Seja simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Tem que ser meio a meio. Não pode ser muito pomba, não pode ser muito serpente. Não anda com maldade, não anda com... Você está entendendo, pessoal? Quem está entendendo aqui, por favor? Então não despreza. Quando a gente era jovem na igreja, o que é ser jovem na igreja? Recém-convertido. Que a pessoa chega com toda vontade, com todo, né, todo gosto, quer fazer tudo, o que eu posso fazer? E chega na igreja mexendo e tal, procurando alguma coisa para fazer. Hoje ele está se escondendo. Chega na igreja e se esconde para não fazer nada, para não pegar uma vassoura, para não varrar, não pergunta que você ajuda, não pergunta nada. Né? Então não despreze a sua mocidade, não. Não despreze o seu primeiro amor. Mantenha isso vivo dentro de você. Eu falei isso aqui na quarta-feira. Quem veio ouviu. Amém? O que mais? Até a minha chegada, aplica-te aonde? A leitura
exortação e ao... Você tem se aplicado à leitura? Você tem lido a Bíblia todo dia? Ler a Bíblia todo dia é igual você comer todo dia, igual você dormir todo dia, igual você beber água. É a mesma coisa. Ah, não consigo beber água, porque eu não quero. É só teu hábito. Eu, quando comecei, também era assim. Ah, não consigo ler a Bíblia. É porque não determinou no coração. Que eu determinei já tem 2 anos que todo santo dia eu leio a Bíblia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Amém? E vou aprendendo todo dia, mesmo já tendo lido 7 vezes. Já li a Bíblia 7 vezes. De Gênesis ao Apocalipse. Mas todo dia eu aprendo. Amém? Não te faças o quê? Relaxado. Fica relaxado não. Negligente é isso. Relaxado, descuidado. Amém? Não te faças, não é ninguém que vai te fazer, é você mesmo que faz. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, que é o dom da salvação, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, do presbitério. Então tem muita gente que se faz negligente, ou seja, está nem aí para a salvação. Só pensa, aí, não, vai dar tempo. Tem muitas pessoas que pensam que vai dar tempo. A gente pensa, né? Quando parte, a gente fala, ih, foi? Estava conversando com fulano aqui agora. Mas foi? Morreu? Mas eu não falei com ele ontem. Eu estava conversando com ele ontem. Mas do nada. Porque ninguém sabe o dia. Por isso a gente tem que viver como? Como se Jesus fosse chegar daqui a 5 minutos. Se Jesus fosse chegar daqui a 5 minutos, como é que a gente ficaria aí? Já pensou? A gente não sabe, mas se ele chegar daqui a 5 minutos, quem vai ficar feliz se Jesus voltar daqui a 5 minutos? Quem fica feliz? Deixa eu ver. Quem fica? Eu não fico, não. Eu subo com ele. Vocês podem ficar aí. É ruim que eu fico, hein? Tá doido, senhor? Estou lutando para subir. Então medita estas coisas e nelas ser o quê? Medita. Pensa nisso que você acabou de viver e se empenhe. Ser diligente. Amém? Se empenhe, Ser diligente para que o teu progresso, o teu crescimento a todos seja o quê? Manifesto. Para todo mundo ver. Você quer ser abençoado? Você quer crescer? Se empenha, se dedica às coisas de Deus, à palavra, a uma mudança de vida, a dar testemunho, a ser fiel. Tem cuidado de ti mesmo, hein? Você tem cuidado de você? Eu não estou falando do corpo físico, não. O mais importante de cuidar do corpo físico é cuidar do corpo espiritual. Você tem cuidado do seu corpo físico? Tem. Muito mais do espiritual. O corpo físico não vai aproveitar para nada. O espiritual vai ser para a eternidade. Tem cuidado de ti mesmo e de quê? Da doutrina, da palavra. Continua nestes deveres, tá? Sabe por quê? Se você fizer assim, salvará tanto a ti mesmo como o quê? Os teus ouvintes. Eu quero salvar minha família. Quer? Aí. Se dedica às coisas de Deus. Bota a tua vida na mão de Deus, porque um cego não pode guiar outro. Às vezes a pessoa quer salvar a família, mas nem ela está salva. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Valorize mais as coisas de Deus. Não fica valorizando coisa fútil. Sabe, pessoal? Olha, gente, eu já falei para vocês que nada mais me surpreende. Mas de vez em quando tem algumas coisas que deixam a gente triste. Surpreender não fica surpreso, não. A gente fica triste com as atitudes, às vezes, das pessoas. Sabe? Os procedimentos de algumas pessoas, a gente fica triste. Mas surpreender não surpreende, não. Entendeu? Sim ou não? Mas sabe o que nós vamos fazer? Sabe o que nós temos que fazer? Seguindo fazendo a nossa parte. Faça como Paulo. Esqueça das coisas que para trás ficam, avança para as que estão diante de ti. Siga para o alvo, para o prêmio. Tem coisas que nós não temos capacidade nem condições de mudar. Se eu não tenho condições nem capacidade de mudar,
mas eu posso mudar a mim mesmo. Se preocupe em mudar a si próprio. A mudança sempre começa por nós. Diga glória a Deus. Quem entende aqui, Espírito, pessoal? Diga glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa palavra, desse conteúdo, mande para o seu amigo, para o seu vizinho, mande para o seu grupo do WhatsApp, da sua igreja. Abençoe alguém com essa mensagem, tá bom? Siga a gente nesse canal, eu vou te seguir de volta. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, @Birajara Oliveira 55. O Antônio Preto, se inscreve, curta, comente, compartilhe e acione o sino da notificação. Um beijo no teu coração, graça e paz. Nosso Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais e mais em nome de Jesus. Uma linda e forte. Salva de palmas. Glória a Deus. Amém? Muito bem, fique de pé, por favor.